Tudo bom? Hoje nós vamos terminar esse livro aqui. Aliás, não. Mentira! Pegadinha do malandro. Não é 1º de abril. A gente vai terminar o 5º capítulo, se tudo der certo. É a Dança das Energias. Quantos capítulos ele tem? Vamos ver aqui. Eu vou demorar muito para falar para vocês, que não está marcado certinho, mas não falta tanto assim, eu diria. Porque tem coisa aqui que a gente vai ter que pular, porque é bem específico. Tipo, quando fala sobre casas espíritas, a gente vai ver o que aproveita aqui para ver a questão de egrégora, né, de comunidades que se formam. Hoje a gente vai falar sobre as leis do campo mental, né? E o que seria isso? Então, o campo mental, lembra quando a gente viu sobre todos os corpos? É uma coisa, né? Mas ele é muito similar. Vamos pensar como que se forma o campo mental, os campos mentais das pessoas, né? Como que a gente forma eles. Ele é formado de forma gradativa. Ele formou e fica, pronto, Carla, é assim mesmo? Não, não é. Por quê? O campo mental, presta atenção, ele é feito da emissão dos pensamentos que você tem. Então, eu estou pensando o tempo todo, né? Então, esse é meu campo mental. Só, olha que coisa curiosa e interessante, porque os pensamentos, a gente já falou sobre isso, e eu espero que se você assistiu na sequência os vídeos que a gente está postando dessa playlist, você já tenha parado para observar que muitos pensamentos que você tem, ou você já sabia disso, ou você nunca parou e pensou, e agora você começou a se tocar e prestar atenção que muitos pensamentos não são seus, né? Eu não tô aqui querendo esquivar, me esquivar dos pensamentos que eu tenho. Ah, mas você é uma hipócrita, você vai dizer agora que nem o pensamento que você tem é seu? Não, não é isso. Calma. Sim e não. A gente tem nossa parcela de responsabilidade sobre essas coisas. Mas a questão é, nós não somos tão separados quanto pensamos, nem todo pensamento, e muitos deles não se originam na nossa mente. A questão é que eles vão vir e vão ser repelidos ou vão ser incorporados, ou vai ser um bate-volta, vão ser incorporados. Aí vocês vão ver como é que funciona isso, tá? Bom, eu vou meio que dando uma lidinha aqui em umas coisas e vou comentando para vocês como a gente tem feito sempre. Então, ele vai se formando o campo mental de forma gradativa, pela formação dos nossos pensamentos e pela absorção dos pensamentos em sintonia. Então, aqueles pensamentos que de repente eles vêm e que eles são muito similares aos nossos, você fala, você acaba alimentando. Por que que eles ficam nesse campo mental que você cria? Porque você os alimenta, né? Com a tua emoção que é jogada, que vitaliza nele. E lembra que a gente já viu como é que isso se faz? Porque a gente tem essa energia vital, que ela está armazenada no duplo etérico, que ela interpenetra todas as células, todos os órgãos do nosso corpo, e ela dá vida às coisas e a possibilidade da gente estar aqui. Então, quando a gente tem os pensamentos, as ideias, a gente pega parte lembra do corpo mental, né? Pega parte do corpo mental, vai se exteriorizar para formar o campo mental, e parte do éter, que circunda todas as coisas. E aí, então, vai fazer semimaterial, formas, pensamentos que vão estar na tua aura. Esse é o teu campo mental. Só que você tem também, além dessa questão intelectual, você tem as emoções, as vibrações que acompanham essas formas. Então, é um todo bem feito, estruturado, fantasmas das nossas próprias criações, que a gente diz. E quando são coisas boas que a gente alimenta, formas, pensamentos boas, que independente se surgiram da nossa mente, nós fomos a fonte emissora, ou quem nos cerca, também serão benesses que vão estar não nos assombrando no caso, mas trazendo coisas boas. Campo mental, ele é formado por algumas leis. Agora a gente vai ver essas leis do campo mental. Somos os únicos responsáveis pelo nosso campo mental. Isso é demais, isso é 10. Porque a gente está com acesso à informação como nunca antes. Imagina que a internet possibilitou a gente ter informação de todos os lados o tempo todo. A gente pode fazer bom uso da tecnologia, e a tecnologia não é só essa que a gente tem visto, mas essa mimetiza o que de fato se passa anteriormente, sempre com uma tecnologia muito mais avançada, que é do todo, que é da grande vida, né? Então, essa outra tecnologia, o que ela faz? Existem correntes de pensamento, estamos todos interligados, somos como antenas que captamos os pensamentos que estão no campo, e somos também emissores, porque o tempo todo nós estamos propagando nossas formas de pensamento. E aí, então a gente tem níveis diferentes, como se fossem camadas,
como se fosse uma grande cebola que a gente vai tirando a camada. Aqui na Terra, na terceira dimensão, essa ideia toda que já funciona, ela foi solidificada, porque as coisas aqui são copiadas, né? De criação, não sei o quanto tem. Tem quando a gente consegue colocar com o espírito, mas normalmente a gente traz de esferas superiores, porque a vida verdadeira, as coisas verdadeiras não estão aqui. Aqui é um reflexo de onde a verdadeira vida acontece. Então, o que acontece aqui? Quando você está exposto a todo tipo de informação, é mimetizando como nós estamos o tempo todo expostos a todos os tipos de informação. Quando você frequenta alguns lugares, você vai entrar em contato com aqueles campos, ainda que haja o princípio da não localidade, você tem muitas coisas, né? Então, aqui, ó, quando fala que nós somos os únicos responsáveis pelo campo mental, porque você pode abrir de forma imprevidente, né? Esse campo para receber o que você não quer, frequentando lugares, conversando com pessoas e deixando a porta aberta para receber. Porque verdadeiramente você não precisa estar no local para receber ideias daquele campo mental, as vibrações que podem ser baixas. Só o simples fato de você conversar com alguém que te relata alguma coisa que se passou, por exemplo, no outro lado do planeta, se você entrar em sintonia, você vai sentir, você vai perceber, você vai entrar em contato com aquele campo mental e sofrer as influências. Então, por isso que é muito importante orar e vigiar. Mas a gente está o tempo todo, que vocês vão ver mais para frente, quando você vai na questão do lazer, como você faz na questão social. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais ali em decorrência do que acontece, mas saiba que os lugares que você frequenta, você está exposto a esses campos mentais. As pessoas com as quais você conversa e o assunto que elas trazem também te expõe. Então, a informação seria equivalente a você estar nos lugares físicos. Sim e não. Se a pessoa traz uma informação isolada, ela vai trazer uma carga X. Agora, pensa se você está, por exemplo, em locais de muito sofrimento e tragédia. Aí vai ser pior. Por quê? Porque o campo mental ficou muito pesado, porque ele foi severamente nutrido, porque muitas pessoas juntas, por exemplo, os campos de concentração, elas tiveram uma emanação de dor, de sofrimento, de angústia, de medo, tudo junto. Então isso multiplica, isso faz com que o campo fique muito forte. Quando você entra em contato, quando alguém fala desse campo para você, você assiste um filme, então você pode sim se ligar e principalmente quanto mais aprofundado for, tipo um documentário, e você entra em contato, você pode verdadeiramente pegar muita coisa. Quando você vai lá pessoalmente, você já sabe da história e você está num lugar que parece que ficou impregnado e ficou verdadeiramente aquela energia, então você vai se sentir mais. Então tem graus e tem gradações, mas isso não significa que você precise necessariamente estar nos lugares para ser influenciado pelo campo. Só que existem campos mais fortes, mais fracos e uma forma de entrar em conexão. Você pode também, através de uma clarividência ou até ir, né, quando você faz uma projeção astral em lugares que tais e sentir com muita força esses campos. Então, a questão é espacial do corpo físico, ela muitas vezes não é obstáculo, porque são coisas do espírito, porque temos diversos corpos e diversas formas de entrar em contato. As leis aqui da terceira dimensão não servem para os outros corpos e para a nossa percepção extrasensorial. Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Então, aqui quando ele fala da primeira lei, somos os únicos responsáveis pelo nosso campo mental, é pela exposição que nós estamos a diversos campos, tanto pelas notícias que nos chegam, pelas pessoas com que conversamos e pelos lugares que nós vamos. E tem uma coisa bem interessante, porque eles dizem sobre como passar as ideias além dessas formas, mimetizando vez mais a forma como nós nos comunicamos. Então, criando ondas imperceptíveis que chegam até nós, que contém informação. E aí eles dizem, bom, você está mais suscetível para receber essas informações que não são boas. Mas isso também sempre existiu, porque se a gente para e pensa sobre essas ideias que partem dos emissores estando na carne ou fora da carne, e inclusive aqueles que por algum motivo ficam em cima de nós para passar certas ideias,
a gente tem que orar e vigiar como Cristo ensinou. Por quê? Porque é uma forma de a gente entender quando aquele pensamento, aquela forma de pensamento não é nossa. Nós não temos que obedecer nada nem ninguém se não ter conhecimento do que pensamos, do que fazemos e livre arbítrio para agir e decidir de acordo. Só que uma vida ela pode se tornar imprevidente e essa imprevidência é que vai lhe trazer muitas consequências nefastas quando a gente percebe que não tem um cuidado e uma limpeza com o seu campo energético, com o seu campo racional e emocional, porque assim quando você faz, você vai se arrastando por um buraco e depois chega um momento que você já não tem muito mais noção dos sentimentos, porque emoções te controlam. E lembra quando a gente disse sobre a diferença de emoção e sentimento? Porque emoção é algo que você tem que mexe, que balança com você e que não é racionalizado. É pura e simplesmente uma forte carga que te desequilibra e você pode se manter e voltar muito rápido por já ter um conhecimento muito grande de quem você é, de como se sente e como faz para retornar a estados mais benéficos de equilíbrio. Se você não tiver isso, você se desequilibra facilmente, porque ainda é um espírito imaturo. E aí você tem a questão do sentimento, que é quando você pega as emoções, faz com que elas passem pelo crivo da razão, você tempera essa emoção e você entende como você vai agir. Quanto mais conhecimento, quanto mais maestria nós temos sobre a questão das ideias, sobre a questão das emoções, mais nós podemos agir com livre-arbítrio. Pensa quando você começa a usar substâncias que te tiram da consciência, porque você ainda não sabe como, de forma natural, fazer com que a sua mente e as suas emoções fiquem de forma adequada a te permitirem um descanso. Ai, Carla, mas como é que você faz isso? Por que eu ligo a televisão? Por que eu vejo os políticos? Por que eu vejo juízes? Por que eu vejo fulano, cicrano? Eu vejo diversas pessoas, figuras públicas ou figuras políticas, figuras que não são políticas, mas agem como se fossem figuras políticas e que estão em outro cenário, que deveriam ter uma compostura e um silêncio. Eu vejo diversas situações equivocadas, de forma proposital, para um controle muito grande das massas. Eu vejo que isso me afeta, eu vejo que está em vias de me afetar cada vez mais. Bom, é verdade, mas o que você faz então? Você tem duas alternativas. Você pode se entregar ao desespero, ou você pode, por outro lado, falar, espera, para tudo que eu quero descer. E esse descer é muito necessário. Coloca a música, presta atenção como tocam os instrumentos, vai fazer uma atividade que você gosta, ligada à música ou ligado à arte. Você gosta de artesanato? Você gosta de pintura? Gosta de desenho? Gosta de jardinagem? Gosta de andar? Vai fazer qualquer coisa que você dê uma folga, uma tranquilidade para sua mente, para o seu coração. Descansa no colo de Deus. Como assim, Carla? Pensa na grande vida. Eu não sei como você entende Deus. Pensa que você é parte dessa criação maravilhosa. Ai, que maravilhosa, não tem nada. Eu só tô vendo bandido, eu só tô vendo desgraça. Muda um pouco, para tudo que você quer descer. Se a gente está aqui, tem um motivo para ser. Então, senta teu coração, senta tua razão, esquece tudo, dá uma folga, sem necessitar de bebida alcoólica, de outras drogas que o valham. Só do silêncio da tua mente. Relaxa a tua mente fazendo qualquer coisa que você goste e não deixe a sua mente ficar como um cavalo bravo, rebelde. Meditação também é muito boa, muitas pessoas conseguem fazer também, outras não, mas dê um tempo, leia livros edificantes, livros bons, veja conteúdo como esse, mas mesmo esses conteúdos que você está assistindo, que você tem que assistir, tem hora que você não tem que pensar em nada, você tem que ter muito conhecimento. Então, assista sim os vídeos, porque esse conhecimento, ele vai fazer com que você pare e aplique na sua vida. Então, o que eu estou falando é ouro. Assiste essas coisas, depois você para um pouco, depois você pega e fica no teu silêncio, faz as coisas por você, sintoniza de forma adequada, porque é uma pessoa que vai se arrastando e sempre ela vai fazendo o que não gosta, depois ela vai tendo notícias de coisas pesadas e ela não consegue desligar,
toma remédio para desligar, para amortecer, depois usa drogas, né? Fica bebendo, fazendo os happy hours, que vai se estendendo e multiplicando pela tristeza, pela dificuldade que ela tem com as coisas da vida. Quanto mais ela bebe ou usa outras coisas, mais briga, mais por causa da psicosfera que vai ficando bem alterada. Influências que ela não consegue peneirar, atitudes que ela não teria em condições normais. Então, quanto mais isso se faz, mais se perde, mais influências chegam, mais tudo que você não quer para sua vida. Se você tivesse rezado, orado, seja lá como você fala, para você atrair uma sintonia boa, ligações mais tranquilas, melhores e elevadas, você desfaria influências que o tempo todo tentam pegar a gente. E aí você tem uma vida mais prazerosa e boa, independente do que esteja acontecendo lá fora, e você começa a ter maestria e ser o dono da sua vida. Então é orai e vigiai. Então pensa aquelas pessoas que dizem: ai, mas eu tinha uma voz que mandava fazer isso, fazer aquilo. Ninguém deve mandar você fazer nada. Ou isso é desculpa, ou porque verdadeiramente você deixou que qualquer influência fosse mais forte do que a sua liberdade de decisão, escolha, a sua maturidade, e você cria um caos para você e para quem te cerca. Isso não é uma vida digna de ser vivida. Então, aquilo que você vai buscar com outras substâncias, você pode encontrar fazendo as coisas que você gosta, com atividade física, com exercícios bons. Pega uma bike, vai correr de bike, você quer uma coisa mais radical, vai saltar de paraquedas, vai fazer qualquer coisa, vai ler livros, vai correr, vai nadar, vai fazer o que dá para fazer, porque dá para fazer muito mais do que a gente faz usualmente. E aí, quando a gente verdadeiramente vai procurar coisas saudáveis para o nosso corpo, para o nosso espírito, alma e pensamento, a gente se equilibra, olha o caos, entende um pouquinho, é um pouquinho afetado e logo se desafeta, né? Logo sai daquela vibração pesada. Então, lembre-se que a primeira lei do campo mental é: somos os únicos responsáveis pelo nosso campo mental. Ou seja, como a gente toma banho, tira as cracas, tira as sujeiras, tem que tirar a craca mental, tem que saber o que é nosso, o que não é, mandar embora. E não deixar portas abertas para que a gente sofra essas invasões. Então, o campo mental ele é individualizado, portanto, cabe a nós decidir o que fica, o que entra e o que sai. Então, ainda que a vida ela é paradoxal, né? Porque ainda que nós participemos do todo de um grande campo mental, nós temos o nosso individualizado, em constante intercâmbio, em constante emissão. Então, a gente tem que ver o que a gente pensa, o que a gente alimenta e o que a gente recebe, deixa entrar e deixa ficar. Por isso é que a gente tem que cuidar da nossa individualidade, para que a gente saiba como age, para que a gente também possa interferir de forma positiva no todo. Mas perceba, aqui tem um toque também interessante sobre aonde nós estamos. Então, nós temos o individualizado e onde estamos. O meio ambiente, então, aquilo que você vive, o lugar que você vive, ele tem capacidade de te influenciar. Bem como as vidas passadas criam predisposições, mas a última palavra cabe a nós. Então, olha que interessante, quando você vê pessoas que estão no meio de outras que fazem muitas coisas erradas. Então, imagine um lugar que tem muitos traficantes. Vocês sabem, nesses lugares no Rio de Janeiro, né, e outros, onde tem muita violência, onde tem situações que para a população em geral causa uma agonia, muitos filhos se perdem para o tráfico e acabam trabalhando para traficantes porque ficam iludidos com a promessa de dinheiro fácil. Então você tem a predisposição, porque essas crianças têm como líderes, têm como pessoas para admirar esses outros que são os rebeldes, que já podem andar de arma, ir para bailes e outras coisas mais. Para eles acaba sendo um chamado. E você diz, então eles vão necessariamente para o tráfico, vão para o crime? Não necessariamente, mas existe uma predisposição, existe um convite, existe uma possibilidade grande, porque é um campo que se interpenetra, porque são ideias que se espalham, porque são fases de vida onde o juízo não está tão bem formado. Então, é por isso que nesses lugares existe uma complicação, sim, maior para as famílias,
que tem essa preocupação com os filhos. E a tendência de vidas passadas, porque tudo aquilo que a gente vem fazendo de forma reiterada, você pode ter mudado, mas você ainda tem uma tendência. Então a gente tem que estar sempre vigiando e entendendo qual é o nosso comportamento padrão. Se você quiser descobrir, vem comigo, a gente faz sessão de terapia para descobrir o que aconteceu em outras vidas. Quando há essa necessidade, eu só posso dizer se há ou não essa necessidade quando eu converso com você, mas fazer uma busca de algo que te incomoda, que é importante que você modifique, porque pode estar tanto nessa vida quanto em vida passada, ou até algum relacionamento mal resolvido, que você tem certeza que tem uma ligação lá atrás, e a gente vai descobrir se tem ou não. Então, isso é uma das coisas que com a hipnose e o Quantum Healing a gente faz, essa pesquisa para saber como que essas relações se estabilizam. Que mais que a gente tem aqui? O número 2. A ideia segunda do campo mental. Segunda lei. Então, a primeira, lembra? Somos os únicos responsáveis pelo nosso campo mental. A segunda, acolhemos as ideias daqueles com os quais temos sintonia de valores. Então, presta atenção. Você tem sintonia de valores com aquelas pessoas? Normalmente você vai acolher as ideias, porque elas são correlatas aos valores que você sustenta e que a pessoa sustenta. Ótimo. E aí, eu vou dizer um pouquinho sobre hipnose, só para que vocês entendam como que a gente acolhe a ideia dos outros. É fácil e tranquilo acolher as ideias de quem você tem consonância de valores. Por quê? Porque é como se você estivesse conversando com você. Faz muito sentido quando alguém vira e fala alguma coisa, né? Lógico, a pessoa pode errar, pode ser um entendimento equivocado, mas faz muito sentido para você quando bate no teu coração, porque ele vai de acordo com uma tabela do que é aceito que entre ou do que é repelido, certo? Tá bom. Então, por que aqui eu vou falar da hipnose? Porque eu quero dizer para vocês como que nós acolhemos as ideias que não gostamos, como acolhemos ideias que formam o nosso comportamento como um todo. Nós temos a hipnose individual e coletiva, em sociedade, e depois é que nós temos a hipnoterapia ou hipnose de palco. Mas eu vou falar para vocês, depois eu vou para a hipnoterapia, como ela funciona, como diferença, mas só para que vocês saibam o que tem acontecido diariamente com vocês, comigo, com todas as pessoas. Nós sabemos já que nós somos antena, nós somos emissores e somos antena, estamos nesse constante intercâmbio. Mas quando, Carla, que nós adotamos ideias que não desejamos e por hipnose, como é que isso se faz? Quando você fala em hipnose, você tem um rebaixamento do fator crítico. O que é esse fator crítico? Nós temos como se fosse um vigilante, né? Ele é um vigilante que fica na porta da consciência, dizendo o que entra e o que não entra. Ótimo, legal, bacana. Então eu não preciso me preocupar tanto? Sim, presta atenção. Esse fator crítico, esse vigilante, vamos dizer que ele vai ficando obeso e ele dorme. Vamos dizer que ele, muitas vezes, para aliviar, imagina como se ele fosse um porteiro gordo e viciado em comida. E aí ele começa a comer, dá sono, ele dorme. Entram as coisas. Aí, vamos supor que ele está lá entediado, não está gostando de algumas coisas. Aí ele começa a beber, fuma um baseado, faz outras coisas. E aí ele dorme de novo. Nessas horas todas, as ideias de fora, que lhe são contrárias, que você não gostaria de adotar, vão entrar como que por hipnose. E aí, quando você menos espera, está pensando com pensamentos que não foram criados por você, está agindo de acordo com esses pensamentos, essas ideias. Bom, esse fator crítico, ele separa o que está da tua consciência para a tua inconsciência, do teu consciente para o subconsciente. Ele deixa passar ideias que vão se gravando e vão ficando no teu campo mental como se fossem suas e vão te perturbar vez ou outra. É isso que faz o fator crítico. E o fator crítico ele é colocado para dormir. Quando nós estamos funcionando com ondas beta, tá tudo bem, tá tudo ok, mas nós temos o beta alto, médio e baixo, como a gente já disse, já explicou. Então você está olhando para fora com todos os seus sentidos, com mais ou menos ênfase
na questão de prestar atenção no que se passa ao teu redor. Não vou entrar nas minúcias, depois se vocês quiserem, voltem alguns vídeos que vai ficar bem explicadinho. Mas quando você vai caindo para alfa, você ainda está consciente, de olhos fechados, prestando atenção no teu mundo interior. E assim, cada vez mais, conforme em níveis mais aprofundados que você entra, quando você já vai, você está lá assistindo televisão, por exemplo, e você começa a relaxar, você toma aquela história que te passa, as ideias que chegam, como verdade única, e você vai fazendo com que esse fator crítico vá soltando o cinto, desafivelando o cinto e vá se tranquilizando e se preparando para dormir. E ele vai então deixando de trabalhar com eficiência e aquelas ideias que chegam passam sem que você analise e você compra as ideias. Tanto é que você vê um filme, quando você menos percebe, você está chorando como se aquilo fosse real, porque a tua mente não sabe a diferença entre realidade e mentira quando você compra a história. E assim você está em hipnose assistindo o filme. Mas se você fala, cara, era só um filme, dependendo das mensagens, porque a maioria deles quer fazer com que a gente entenda a vida de determinada forma, quando menos espera, aquelas ideias preditivas de comportamentos usuais, de coisas para o futuro, porque nós também plasmamos o futuro. Estão ali fazendo com que a gente trabalhe como escravos sem perceber, sem ter conhecimento do nosso poder e fazendo o que uma minoria deseja que seja feito, porque tem conhecimento, porque tem a mídia ao seu dispor. Então, cuidado, porque você está em hipnose coletiva, assim como quando você tem pessoas que você admira, que você atribui autoridade para elas e você sabe que elas são inteligentes, que elas estudam bastante, se você ouve o que elas dizem, você pode pura e simplesmente incorporar como verdade absoluta, sem usar o fator crítico. Aí você fala, ficaria muito difícil se eu não fizesse isso. Por isso que nós temos o comportamento de rebanho. Analisar todas as coisas é difícil. Por isso nós vamos em lugares, em bares, cafés, restaurantes, que nem sempre são os melhores, mas a decisão é feita muito rápido. Quando você vê que existe fila no lugar e no outro não, você quer aquilo que é mais desejado, porque já passou pelo crivo da razão. Então, quantas e quantas vezes você se direciona, você decide as coisas por decisão já tomada, porque você atribuiu a escolha, a questão da separação do inteligere, da inteligência, de saber, de entender o que acontece, para outras pessoas, acreditando que o juízo de valor delas era melhor que o seu. E quando você faz assim, você vira refém. Você não utiliza seu livre-arbítrio. Você está se conduzindo como alguém deseja ou como outros desejam. Então saiba sempre, aceite as coisas que te fazem bem. Aceite e entenda e reconheça. Quando você vira outra pessoa falando o contrário, pare e vá pesquisar, dê uma chance para entender se o que a outra pessoa diz pode ter verdade, porque isso pode salvar a sua vida. Vi de situações que nós vivemos há muito pouco tempo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas cada um que tire suas conclusões. Continuando aqui, como quando vocês dizem, muita gente tem medo de hipnose, quando é hipnoterapia, porque acha então que vai dar as chaves da sua vida nas mãos de quem não conhece. Só que o que você precisa prestar atenção é que você está em hipnose o tempo todo, porque a vida em coletividade é isso. Quando é de forma orientada para o seu bem e você está ali fazendo um relaxamento e ouvindo a pessoa e já teve uma conversa prévia, você nunca perde a razão, você sempre está assim consciente daquilo e você deixa entrar o que lhe é favorável. Então, as sugestões para ressignificar e dessensibilizar, elas serão usadas de acordo com o objetivo proposto entre o cliente e o profissional, o hipnoterapeuta. Então, tem grandes resultados maravilhosos, porque é feito para te auxiliar e porque dá resultado mesmo. Vide os resultados nefastos que a gente vive em sociedade pela improvidência ou imprevidência, acho que imprevidência, não sei agora confundir, mas por a gente não ter esse cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente consome,
com os lugares que a gente vai e com a oração tão necessária. Quando a gente tiver mais consciência, autoconhecimento e entendimento de que tudo que a gente faz nos influencia o meio, a gente começa então a deixar de ser aqueles que recebem essa influência tão nefasta, mas ela bate e volta. E por outro lado, sozinho ou com a ajuda de um hipnoterapeuta, a gente começa a reprogramar o nosso subconsciente de acordo com aquilo que a gente quer. Então, atenção, não é para ficar em constante alerta e em beta sobre os desastres que estão acontecendo, mas olhando para dentro e entendendo como eu não participo de coisas que eu não desejo. E aí, eu fiz aqui umas anotações, porque eu também vou colocando as ideias de acordo com aquilo que eu vou lendo, né? É preciso se conhecer os nossos valores, porque aqui está o core para mim, né? Disso para poder passar para vocês. É preciso se conhecer os nossos valores, porque é importante sustentá-los. Saber o nosso propósito, os nossos valores, para saber as nossas metas, se elas estão de acordo com eles. Aí você fala, nossa, mas é muita coisa, que me perdi. Calma que eu vou explicar, senta que lá vem a história. Isso aqui não era do livro, mas é de acordo com o livro, de acordo com o que ele fala, e vocês vão ver. Eu talvez fique um pouquinho maior, mas eu prometo que eu vou rapidinho para a gente poder terminar esse vídeo, se tiver um pouquinho mais de 30 minutos. O que acontece com os valores que a gente tem? Então, a gente tem que examiná-los e ver. A gente não vai adotar valores que não são contrários, porque eles brotam naturalmente da nossa maturidade. A gente só tem que saber quais são os valores do momento. Eles podem sim sofrer um intercâmbio, sofrem de acordo com graus mais elevados que a gente atinge. Mas aí eu não estou dizendo para que a gente seja exemplar, porque com o coaching, vamos supor que você fosse meu cliente de coaching, eu posso fazer você entender quais são eles. E não tem melhores ou piores, ainda que exista aqueles, quando da escala David Hawkins, né, que a gente vai ver como outro livro, você tem valores que você já está mais livre, mais consciente. Mas não tem problema onde a gente está. A gente tem que pegar os valores que a gente tem e fazer com que os nossos propósitos estejam direcionados para esses valores, para que as nossas metas estejam de acordo com o propósito e com os valores, porque aí você sabe que você cumpriu o que você veio cumprir e você então vai saber as consequências benéficas e maléficas e você vai para outro nível. A questão é que a gente não pode ficar só na teoria da vida, a gente tem que viver. Aí você fala, mas se os meus valores são passar por cima de qualquer um a qualquer custo, é melhor que você mude. Mas se você ainda tem esses valores, chegar uma hora que você vai aprender que tudo que você faz volta para você. A questão talvez você tenha que atingir certas coisas para ter essa intenção, né, de mudança. Você tem que sofrer as consequências do que você faz. Eu espero que aqui as pessoas queiram conquistar as coisas, mas de uma forma que possa beneficiar a todos. E conforme você vai tendo essa compreensão alargada, você vai entendendo que você pode ter, sim, e que isso não significa um demérito seu e não significa prejuízo do outro, porque você deixa de viver na escassez para passar a viver na abundância. Nós vivemos na escassez financeira, criada de forma artificial para o controle das populações. É isso que acontece, porque não seria necessário. E aí, isso é um comando que vem de cima. Você quer participar desse comando ou você quer dar a volta por cima e achar o teu caminho e fazer o teu melhor? Sempre existe a possibilidade de você fazer o seu caminho. Você só tem que achar a saída. Mas para achar a saída, você tem que saber onde você está. Autoconhecimento é tudo. Então aqui fica o meu recado mais importante do vídeo. A gente vai falar só mais algumas coisinhas aqui para concluir, para terminar. Dá um like se você gostou, isso é muito importante para o canal. Isso faz com que você receba, e outras pessoas também, vídeos que vão edificar a sua vida e o teu entorno. Ou seja, você não sabe, outras pessoas que estão vendo, que às vezes não tinham essa noção tão aprofundada, passam a ter e passam a ter uma esfera melhor de pensamentos. E aí as psicosferas individuais e coletivas, de egrégoras e maiores, vão ficando cada vez melhores. Então, quando você ajuda, você está sendo ajudado. Vamos lá, continuando aqui. Psicosfera familiar, a gente vai dizer, depois a psicosfera social e como a psicosfera planetária. E a gente termina, então. A psicosfera familiar
imagina a família que você nasceu, ela tem aquela cultura que vem dos antepassados, dos valores sustentados. Então você pega aquela família que se forma por uma questão de afinidade, ou até tem inimigos também que se unem para poder fazer com que o amor prevaleça, com que essa ambiguidade e essa belicosidade ela possa se dissipar ou minorar. Nem sempre todos têm sucesso com isso, mas é o objetivo que se busca. O fato é que tem como se fosse um manual de conduta, você tem uma coluna mestra dentro de uma cultura. Você vê, por exemplo, de famílias que estão na bandidagem. Você tem a cultura da bandidagem naquela família, você tem o outro que pode não querer fazer parte, mas você tem uma psicosfera grande ali, que é por afinidade, que são os outros passados. Você tem, como eu disse, a psicosfera individual e pode sair daquilo, pode ser uma prova a ser superada, mas a questão é que você tem ali uma mola mestra. Você tem outros valores, que a gente não precisa falar da bandidagem, mas é porque esses chamam mais atenção. Mas valores outros, por exemplo, de famílias que tem muito essa coisa de ser solícita, de gostar de ajudar, de ir para comunidades, né, orfanatos, ser voluntários, enfim, pessoas que sempre se preocupam com o meio. Você tem de tudo, você tem de tudo. Você tem em cada família, você tem um jeito. Tanto é que quando as pessoas se casam, fala, puxa, eu tive uma educação na família, eu tive uma influência, e o outro teve uma educação completamente diferente, teve uma influência diferente. Então, tem aquela psicosfera que se formou ali na família. O que mais que tem aqui da família? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para dizer. Sobre como essa psicosfera familiar ela pode lhe ser benéfica ou maléfica, assim como para o todo, porque forma uma pequena egrégora e que ela vai se expandir, vai se espalhar de forma positiva ou negativa. Então pensa que quando nessa família existe o abuso de substâncias, como bebida alcoólica ou outras drogas, a gente já sabe do desequilíbrio individual, existe também o desequilíbrio coletivo, existe uma psicosfera contaminada que vai provocar separações e outras coisas mais, abertura para obsessores, tanto obsessores desencarnados como pensamentos obsessivos daqueles outros que estão encarnados, que podem vir e ficar encarnado você, ficar encarnado na sua psicosfera. Então você tem de tudo. Pensa quando as pessoas estão o tempo todo abertas, sem cuidado nenhum, a todas as notícias que vêm de fora, a frequência de lugares que não são bons. Pense em tudo isso, como vai acumulando, como vai fazendo uma psicosfera ruim, como se provocam, então, brigas, desentendimentos, desequilíbrios de toda sorte. Quanto mais isso acontece, pior fica essa psicosfera, mais degradada, e é como um ciclo vicioso que vai fazendo cada vez mais a piora. Agora você imagina uma psicosfera do seu vizinho, em que existe uma compreensão, mesmo que não houvesse uma mesma religião, ou até que ninguém fosse religioso de fato, mas tivesse Deus no coração e uma compreensão dessa amorosidade, dessa inteligência que impera, que nos dirige, que nos conduz, e existisse uma pessoa ali que fosse espírita kardecista, gostasse de fazer a leitura do evangelho, o outro fosse da Seishnoye, o outro fosse do budismo, o outro fosse, sei lá, várias egrégoras, mas que todos se respeitassem ali e tivessem por bom hábito fazer cada qual sua oração com as suas palavras, dar-se as mãos, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, aonde há um diálogo, respeito, valores maiores, aonde há tranquilidade, o bom hábito, o bom costume de ouvir uma música, de fazer uma refeição adequada, cuidando da saúde de cada um daqueles integrantes, aonde há paciência e tranquilidade para que as pessoas sejam ouvidas, preocupação com os membros, não de uma forma de ficar se preocupando de forma nefasta, intranquila e em desequilíbrio, mas com atitudes concretas, visadas, orientadas para auxiliar na solução do problema dos outros. Então, imagina que psicosfera amável e boa, e isso é o sinônimo de lar, um verdadeiro lar.
Porque a casa, o lar não é a mobília são todas as coisas que vão guarnecer uma residência, mas o lar significa essa psicosfera amorosa e acolhedora, é para onde você quer voltar, é aonde você cria cada parte integrante desse todo, dessa pequena egrégora, é responsável e contribui de forma positiva, se liga com o alto e atrai essas energias boas e os protetores e as energias de proteção para esse ambiente. Psicosfera social. Agora nós estamos quase acabando. A psicosfera social é quando você vai para o trabalho, quando você vai se divertir, quando você sai de casa. Então, uma das orientações do livro é que você chegou no trabalho, faça uma uma oração em silêncio. Quando você vai sair, faz outra oração em silêncio, abençoando todas as pessoas, pedindo proteção, equilíbrio para todos. E tem essa atitude, porque é a atitude que você tem que ter em todos os lugares, com as pessoas que te cercam, de tranquilidade, de respeito, de calma, de paciência. Quando você não tiver paciência, conta até 10, conta até 100, conta até 1000, e aí vai voltando a paciência. Não tá paciente assim mesmo, vai dar uma volta, põe energia para fora, corre, luta judô, luta karatê, o que quer que seja, mas vai fazendo as coisas que podem te tranquilizar, tranquilizar teu espírito. Você vai para os lugares, cuidado com aqueles lugares que você vai. Se você quiser beber, eu adoro tomar uma cervejinha, um vinho, mas eu fui diminuindo cada vez mais. Toma, faz uso dentro de casa, é melhor. Toma só uma cerveja, bem devagar, uma cerveja que você gosta, né? O bom é que você não tome nada, mas vai tomar, toma pouquinho. Não compra duas, compra uma só, né? Compra uma long neck. Não fica com essa coisa de juntar os outros e beber. Carla, você é muito careta, eu adoro fazer isso. Tá bom, faz o que você quiser, o que te faz feliz. Aqui é um conselho. Esse conselho você pode pegar ou você pode jogar fora. A questão é que você vai bagunçar um pouquinho a tua psicosfera. Se você souber lidar depois, está tudo certo. Eu não tenho como fazer isso. Eu acho que eu fico muito mal, cai muito a questão emocional de tomar um pouquinho a mais do que eu estou habituada quando eu tomo. Então, cada um tem uma sensibilidade. A minha sensibilidade ela é um pouco maior. Bom, então, o que mais? Então é isso, conforme as coisas que a gente faz, que a gente já disse até lá atrás, como isso nos influencia, tira a nossa capacidade de livre-arbítrio, como a gente abre as portas de forma imperceptível pelas atitudes e comportamentos que a gente tem, por esse ataque energético que a gente sofre e acaba incorporando coisas que nos são contrárias, inclusive ao nosso livre-arbítrio. E tem a psicosfera planetária para fechar com chave de ouro. Como é que você sabe o nível de evolução, de amorosidade, de compreensão de uma população generalizada, né, dos habitantes de um planeta? Porque você tem a psicosfera planetária, que é a união de cada psicosfera individual, coletiva, que vai se formando as egrégoras, grandes egrégoras, até você ter a planetária. Então, de acordo com as nossas atitudes, tem muita gente que diz assim: aí eu não posso fazer nada. Eu vejo um cenário e ele é horroroso e eu me sinto a pior das criaturas, a mais impotente das criaturas, que não tem como reverter ou fazer alguma coisa. E eu lhe digo que você está muito enganado, você está redondamente, essa é boa, né? Redondamente enganado, equivocado. Você faz da hora que você acorda à hora que você vai dormir, ainda que você não perceba. Manter um nível de equilíbrio frente ao caos é de grande auxílio. Não entrar em confusão e não criar é de um auxílio maravilhoso. Rezar ou orar todos os dias, limpar o teu campo, teu entorno e tá colocando para fora energias boas, amorosas e construtivas é divino. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouco isso, as influências que a gente sofre pelos ambientes que a gente vai, como a gente também influencia, como a gente faz para se cuidar e como a gente está o tempo todo nesse embate, nessa psicosfera, nesse campo mental que se exterioriza da gente e do outro que cerca a gente, tá bom? E terça-feira, então, hoje vai ter o primeiro vídeo da semana e amanhã a gente tem outro, tá bom? Beijo, beijo. Fica com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Namastê, meu Deus interior. Saúde o seu Deus interior. Tchau, tchau. Fui.